Esse tempo que temos vivido tem sido um tempo de muitos conflitos, muitos embates. Talvez hoje você esteja aqui e saiba que amanhã você tem mais uma grande batalha, tem mais uma grande luta para encarar. Na verdade, nunca antes a gente conseguiu ter tanto acesso às intrigas ou às brigas alheias. Nunca antes a gente pôde participar de uma forma tão ativa dos embates dos outros. Isso poderia ser algo positivo, desde que a nossa participação fosse de fato para promover paz, reconciliação, promover unidade. Mas nós vivemos um tempo, isso de forma global, um tempo de divisão, de muitos litígios, de muitas intrigas. E eu me lembrei de um provérbio 26, versículo 17, que diz assim: aquele que se intromete na briga alheia é como quem pega um cão pela orelha. Não sei se você já experimentou pegar um cão que não é o seu e puxar ele pela orelha. Não vai dar muito certo. Eu escutei um pastor falando sobre esse texto, ele disse: rapaz, você até consegue dominar um cão segurando ele pela orelha. Você pega um pitbull, um rottweiler, um cachorro assim maior, e agarrar nas duas orelhas dele, segurar ele e travar ali, para que ele não te morda. Só tem um problema: você não vai conseguir soltar. Soltar você não vai conseguir, porque se você soltar, o negócio fica pior. E às vezes a gente entra nos embates que não são nossos. Às vezes nós arrumamos problema que não deveria fazer parte da nossa vida. Às vezes nós trazemos isso até mesmo para dentro de casa. E começamos então a influenciar todo o ambiente familiar, promovendo ainda mais intrigas, simplesmente por essa capacidade que nós temos de se meter na briga dos outros, de entrar naquilo que não fomos chamados. E diante de tantos embates, diante de tantas lutas, a palavra do Senhor apresenta em diversos momentos que a caminhada cristã é um grande combate, é um grande embate. Só que o apóstolo Paulo, de uma forma muito precisa e mais de uma vez, se refere a esse embate, a esse combate cristão como o bom combate. E eu queria então te convidar a ler esse texto comigo, 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. O texto que nos fala sobre a reta final do ministério do apóstolo Paulo, agora ele extremamente maduro, no final da sua jornada, aconselhando um jovem pastor, Timóteo. Ele começa a abrir o coração para Timóteo, trazendo algumas orientações diretas de como ele deveria agir. E nesse capítulo, de uma forma especial, ele começa a dar testemunho dele mesmo. Ele começa a falar como ele lidou com o desafio da vida. E eu queria que você guardasse esse versículo no seu coração. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor diz assim: combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Combati o bom combate, terminei a corrida e guardei a fé. Vamos orar ao Senhor? Pai bondoso e querido, aplica a Tua santa palavra ao nosso coração. Nos faz entender, Deus, quais são as guerras que de fato nós devemos travar. Nos livra, Deus, de qualquer dificuldade, de intrigas alheias, que possamos estar focados em Ti. É no nome de Jesus que te oramos. Amém. O apóstolo Paulo usou essa expressão bom combate mais de uma vez. Ele, na primeira carta a Timóteo, se utiliza dessa expressão por duas vezes. No primeiro capítulo, lá no finalzinho, no versículo 18, ele fala para que Timóteo pudesse combater o bom combate. E lá no finalzinho da primeira carta, no capítulo 6, no versículo 12, mais uma vez, ele desafia Timóteo, dizendo que ele deveria combater o bom combate da fé. Quando o apóstolo Paulo nos fala sobre combater o bom combate,
uma pergunta óbvia que nos vem à mente é: qual seriam então os combates que não são bons? Quais seriam os combates que nós não deveríamos entrar? A sugestão do apóstolo Paulo não é para que o jovem Timóteo ficasse se metendo em meio mundo de problema, tentando solucionar todos os dilemas do mundo. O desafio do apóstolo Paulo é que ele pudesse combater o combate que é bom, que ele pudesse participar daquilo que de fato traria benefícios não apenas para ele, mas para os outros, isso por meio da fé. A questão é que, em nome da fé, nós temos entrado em combates que não são nossos. Nós temos arrumado intrigas que não deveríamos. E isso tem causado divisão nas igrejas, isso tem causado divisões em diversos lugares. O cenário político de nossa nação é um ambiente como esse. E eu entendo que, enquanto cidadãos, nós precisamos combater. Nós precisamos combater corrupção, nós precisamos de uma série de coisas. Mas eu também me recordo que, enquanto cristãos, a nossa pátria não é esta pátria terrena. E que o reino dos céus, prometido por Cristo Jesus, ele não vai ser vivenciado nessa expectativa terrena nossa aqui. Sabe, às vezes nós compramos brigas que, biblicamente falando, nunca serão resolvidas até que Cristo volte. E talvez essas sejam o mau combate. Sejam as brigas tolas que não nos levam a lugar nenhum, apenas causam divisão no meio do povo de Deus. E o apóstolo Paulo, centrado, extremamente maduro, no fim da sua jornada, ele diz: existe um combate que é necessário ser realizado, que todo cristão não pode se furtar de lutar. A questão é que muitas vezes nós nos desviamos desses combates e nos deparamos com outros rumos para as nossas vidas. Mais uma vez, usando esse mesmo enredo de combate, o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, ele diz que nenhum soldado em serviço deveria se embaraçar com os negócios dessa vida. Antes, ele deveria buscar agradar aquele que o arregimentou. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui é que todos nós, como servos do Senhor, temos uma batalha, temos um caminho a trilhar. E todas as vezes que nós nos desviamos desse foco e que nós começamos a combater aquilo que não precisa ser combatido, eu e você nos ausentamos do fronte de batalha. E nós complicamos ainda mais essa jornada. Sabe quantas vezes as pessoas chegam nos gabinetes, e eu não falo exatamente no meu, mas no do pastor Marcos, no pastor Naum, para falar sobre as lutas que estão enfrentando, e normalmente quando elas abrem o coração e começam a falar das lutas, as lutas é da seguinte forma: pastor, eu não aguento a minha esposa, eu não aguento o meu esposo, eu não aguento o meu filho. E quando a gente para pensar sobre essas lutas, espera aí, essa luta é contra pessoas? Em nenhum momento das Sagradas Escrituras nós somos desafiados a entrar nesse tipo de embate. Muitas pessoas vivem lutas porque elas não entenderam quem é de fato o oponente. Enquanto nós não chegarmos a essa conclusão de quem é o nosso oponente, contra quem estamos lutando, qual é a finalidade de tudo isso, a gente vai ficar promovendo intrigas tolas. Questões tolas, questões que um pingo de bom senso conseguiria resolver. Um pingo de bom senso. Como se não bastasse essas intrigas familiares, tem aqueles que procuram as intrigas alheias. Eu sou alagoano, como vocês bem sabem. E na minha terra o pessoal é muito brabo. E eu cresci aprendendo que eu tinha que ser brabo. E eu sou pequeno. E dizem que quanto menor é mais brabo. E lá em casa, os meus pais são muito bravos. Eu não posso nem contar as histórias, mas são muitas. Os amigos que conhecem sabem. E eu
eu vim para cá, para o Ceará, com esse ímpeto, briguento, de não levar desaforo para casa. E eu cheguei aqui na cidade, e aqui na cidade o povo gosta de buzinar. Gosta ou não gosta de buzinar? Gosta. O pessoal enche a mão para buzinar. Lá em Maceió, se você buzina dessa forma, você está chamando para uma briga. E eu cheguei aqui na cidade, pastor, fazendo tudo tão direitinho, mas umas 3 vezes eu desci do carro. E fui lá, estendi a mão. Pense na cena mais ridícula do mundo. A pessoa que estava dentro do carro nem desceu. Ela olhou assim e fez: o que é que essa criança está fazendo aí? Gente, depois eu começo a pensar nessas loucuras. E fico vendo assim, se a pessoa descesse do carro, eu ia fazer o quê? Eu até gosto de artes marciais, mas eu não ia bater na pessoa. Nem se conseguisse. Mas esse ímpeto, esse estilo sanguíneo de tentar resolver, de peitar, de gritar, de falar mais alto, faz com que a gente arrume brigas tolas. E quantas vezes a gente vê no noticiário pessoas que morreram de forma banal, simplesmente porque disseram: eu não levo desaforo para casa. E aí vai peitar um outro que você não sabe que momento de vida está vivendo. O outro está armado, o outro está... Enfim, coisas acontecem simplesmente porque a gente está combatendo o mau combate. Simplesmente porque a gente não está entendendo de fato quem é o nosso real inimigo. O apóstolo Paulo, lá na carta aos Coríntios, eu peço que você abra a Bíblia comigo, 1 Coríntios, capítulo 9. Ele vai mais uma vez nos apresentar um cenário de competição. Dessa vez, esse cenário de competição que ele irá narrar é uma espécie de Jogos Olímpicos. E ele vai nos falar sobre uma corrida e sobre uma luta. A partir do versículo 26, ele vai nos dizer como ele se porta diante desses jogos. Ele diz assim: sendo assim, não corro como quem corre sem alvo, e não luto como quem esmurra o ar, mas esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Qual é a percepção do apóstolo Paulo aqui? O maior embate que eu e você devemos ter, e esse é um bom combate, é com nós mesmos. É conseguirmos de fato deixar com que o fruto do Espírito Santo tome conta do nosso coração e sejamos então pessoas que têm autocontrole. Pessoas que conseguem dominar a sua ira. A ira é inevitável, ela vai vir ao nosso coração, mas a palavra do Senhor diz: irai-vos, mas não pequeis. E o apóstolo Paulo, entendendo isso, ele disse: quer saber, eu esmurro o meu próprio corpo. Ele não esmurra o oponente. Ele entende que se tem alguém que pode atrapalhar ele nessa jornada da vida, nesse embate da vida, é ele mesmo. E sinceramente, a maioria das vezes que as pessoas chegam para conversar conosco, para falar a respeito de suas lutas, normalmente elas começam falando sobre a luta contra o outro. E o nosso maior trabalho enquanto pastor é situar essa pessoa de que o maior vilão é ela mesma. E talvez isso seja muito difícil para você de ouvir. Porque o senso de justiça, o desejo de ter razão fala tão alto no nosso coração, tão alto. É por isso que o evangelho não é para arrogantes. É por isso que a soberba não tem lugar no reino dos céus. Ou a gente aprende a ser manso e humilde como foi Jesus, ou a gente aprende a ter uma inocência como de uma criança, ou então a gente está perdendo tempo com o evangelho. O evangelho é do humilde, é daquele que está disposto a dar a outra face.
a dar a outra face. E quando eu falo em dar a outra face, eu não estou dizendo que você tem que ser um tolo, porque em nenhum momento as Sagradas Escrituras vai nos estimular a ser tolos. Pelo contrário, ela fala sobre agir com sabedoria e muitas vezes com astúcia, para que você não leve nem o primeiro tapa. O problema é que a gente entra em batalhas que a gente não pode concluir. E aí a gente se percebe naquele momento de não poder concluir, depois que levou o tapa na cara. E agora, o que é que eu faço? Vou ter que dar o outro lado? Talvez se você nem tivesse entrado, não precisasse. Não precisasse. Quando nós falamos sobre combater a nós mesmos, nós não estamos falando apenas da forma como nós agimos no mundo, mas nós estamos falando da forma como nós desejamos, da forma como nós pensamos, da forma como nós lidamos conosco mesmos. O autor de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 4, ele disse assim: na luta contra o pecado, você não resistiu a ponto de derramar o próprio sangue. O que ele está dizendo? Nós abrimos o peito, falamos um monte de coisas, mas será que na nossa vida íntima nós estamos pagando o preço? Será que nós estamos buscando uma conduta que de fato agrade a Deus, que honre o Senhor? Ou o nosso embate é em criticar o outro, é em tentar solucionar todos os problemas do mundo e sermos incapazes de lidarmos conosco mesmos? O apóstolo Paulo, falando sobre essa questão do embate da vida, do embate consigo mesmo, ele foi um camarada que perseguiu a igreja, colocou pessoas no cárcere. A sua vida antes do cristianismo era uma vida de sangue. Era uma vida de não levar desaforo para casa. E isso em nome da fé. Ele se converte. E quando nós experimentamos a conversão, nós precisamos entender que a conversão é um ato, mas o nosso caráter vai sendo moldado dia após dia. Não é instantâneo, não tem uma chavezinha que gira e resolve. E quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver o apóstolo Paulo inúmeras vezes envolvido com dificuldades, brigando com pessoas. Mas o que nós percebemos ao longo da história é a sua capacidade de reconhecer o erro, de pedir perdão e de se reconciliar. Foi assim quando ele teve que se separar de Barnabé. Foi assim quando ele ficou distante de Marcos, e já na sua velhice ele diz: traz Marcos para mim porque ele é muito útil. Ele havia brigado, haviam rompido, estavam distantes. O velho homem muitas vezes toma lugar. Mas quando nós lemos as cartas de Paulo, inúmeras vezes ele fala: eu estou crucificado com Cristo. Já não sou mais eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Ele começa a se humilhar, ele começa a se sacrificar, entendendo que esse é o bom combate da fé. O bom combate da fé é aquele que travamos contra nós mesmos. Porque só tem uma pessoa nessa caminhada que de fato tem poder para te prejudicar. É você mesmo. A gente tem mania de ficar procurando inimigos. A gente acha que o outro é que é o vilão sempre. E para aqueles que são mais pentecostais, eles vão apelar para a ideia de que há uma batalha espiritual, e essa batalha há sim. Mas eu preciso deixar claro que o inimigo de nossas almas não tem nenhuma autoridade sobre as nossas vidas se nós não damos brecha. Se nós nos colocamos diante de Deus de uma forma íntegra, de uma forma sensata, se nós buscamos a vontade do Senhor, praga nenhuma chega à nossa tenda. Ele não tem
legitimidade para agir na nossa família, para agir na nossa casa, para agir na nossa vida. A questão é que a gente não entende isso. Se eu e você estivermos dispostos a assumir esse papel, a assumir esse combate, meus amados irmãos, a batalha está ganha. Sabe por que está ganha? Porque Cristo Jesus venceu essa batalha. Ele venceu. A palavra do Senhor nos diz, lá no livro de Efésios, Efésios capítulo 6, versículo 11 e 12. Resisti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes deste mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Essa é a nossa luta. Mas se você observar o texto de Efésios, em nenhum momento o autor está dizendo que você deve se revestir dessa armadura para ir enfrentar o inimigo. O texto está dizendo, se revista dessa armadura para que você possa resistir o inimigo. Tiago vai falar sobre isso também. Tiago, capítulo 4, versículo 7, ele vai dizer o quê? Assim sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Meu irmão, não é nossa missão ser caça-fantasma. Não é função do crente do Senhor sair procurando capeta para... Não. Sabe qual é a função de um servo do Senhor? Estar preparado com a armadura celestial, usando a fé como seu escudo. Quando nós entendemos esse ambiente, as coisas começam a mudar na nossa forma de nos portarmos uns com os outros. O apóstolo Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, no versículo 8, ele vai dizer, sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, sabendo que aflições iguais a esta estão ocorrendo com todos. Meus irmãos, não importa se você é idoso, se você é criança, se você é adolescente, a guerra é uma só. É a mesma, para todos, para todos. Deus não escolheu ninguém para ser o Rambo espiritual. Não tem isso não. Nós só temos uma batalha. É contra nós mesmos. É contra nós mesmos. E sabe o que eu acho interessante? É que por mais que eu use expressões como o apóstolo Paulo usou aqui, como esmurrar o meu próprio corpo, ou resistir a ponto de derramar o próprio sangue, a palavra do Senhor vai nos dizer, lá no Antigo Testamento, no livro, deixa eu abrir para poder fazer a leitura, no livro de Zacarias, no capítulo 4, no versículo 7, no versículo 6, finalzinho do versículo, diz assim, não por força, nem por violência, mas pelo teu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Meus irmãos, essa batalha vai ser vencida quando a gente abrir o nosso coração plenamente para o Senhor. Essa batalha vai ser vencida quando Ele tiver plenamente o controle da nossa história. Quando nós começarmos a desistir de lutar contra Deus, de resistir ao Senhor. Essa é uma das batalhas mais tolas que alguém pode querer. E nós perdemos muito tempo com ela. Se nós queremos vencer o bom combate, nós precisamos viver por fé. Nós precisamos nos entregar plenamente ao Senhor. E o Santo Espírito de Deus há de começar
uma revolução interior. Ele nos molda para que eu e você possamos ser como Cristo. A imagem e semelhança do caráter do Filho de Deus. Talvez hoje você esteja aqui e diga, pastor, as minhas lutas não são nenhuma dessas que o Senhor está falando. Se suas lutas não se encaixam em nada do que eu estou falando, nenhuma dessas que eu falei aqui agora, eu queria que você guardasse no coração esse texto que eu vou ler agora para você. Salmo 46, versículo 9 e 10. A palavra do Senhor diz assim: Ele, Deus, acaba com as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, destrói os carros com fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Se a luta que você está passando não se encaixa com nada do que eu falei até aqui, saiba que é uma luta que você não deve lutar. O Senhor há de pelejar por ti. E a palavra do Senhor para você é: aquiete-se. Aquieta o coração. Quando o Senhor age, não há quem possa impedir. Não lute a luta que não é sua, porque você vai perder. Sabe, se você concentrar na sua caminhada com Deus, pode ter certeza que o Senhor garante a vitória. Ele garante a vitória, Ele vai à nossa frente, Ele vai resolvendo. E talvez isso seja utópico para você, porque você seja como eu, que gosta de controlar tudo. Nós não temos controle de nada. Sabe o que é nada? Absolutamente nada. Enquanto mais nós nos desgastamos para tentar ter o controle, mais nós nos adoecemos. Mas nós nos entristecemos no Senhor. Tudo que, de fato, eu espero do Senhor é que todos nós alcancemos essa maturidade de combater o bom combate e deixar todas as outras guerras nas mãos do Senhor, porque é Ele quem vai garantir a nossa vitória. O apóstolo Paulo, de forma madura, diz: combati o bom combate, terminei a carreira. Sabe, não basta a gente começar essa boa guerra, a gente precisa ir até o fim, a gente precisa completar, precisa ter ação completa na nossa vida. E só assim então seremos capazes de dizer no último dia que guardamos a nossa fé, que perseveramos na fé. Há uma promessa gloriosa para aqueles que perseveraram na fé. Abra a tua Bíblia comigo, no livro de Tiago. Ainda no capítulo 1 de Tiago. A partir do versículo 2, a palavra do Senhor nos diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. Versículo 12 agora. Feliz é o homem que persevera na aprovação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. Essa é a promessa que temos do Senhor. No bom combate da vida, o meu papel, o teu papel, é um papel de resistência, de perseverança. E quando formos guerrear contra alguém, é contra nós mesmos. Se fizermos isso,
a coroa que o Senhor prometeu nos está assegurada. Queria te convidar a fechar os teus olhos, curvar a tua cabeça e falar com o Senhor. Enquanto você fala com Deus, a equipe de louvor pode tomar lugar. Nós iremos nesse momento adorar o Senhor com uma canção que tem como tema Rompendo em Fé. Essa canção diz que cada vez que a minha fé é provada, o Senhor me dá a chance de crescer um pouco mais. Na parte final dessa canção, ela nos diz: vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Vale a pena perseverar. Vale a pena manter o coração fiel diante do Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai, eu não conheço, Deus, as lutas que os teus servos têm passado. A tua palavra nos assegura que no mundo teríamos aflições e as lutas são inevitáveis. Mas o que eu te peço nessa hora é que o Senhor nos ensine a aquietar o coração e esperar com paciência pelo Senhor. Vai à frente do teu povo, Pai. Que cada uma dessas pelejas sejam lutadas pelo Senhor. O que eu te peço nessa hora, Pai, é que os teus servos e servas aqui nesse lugar e aqueles que nos acompanham pela internet tenham a hombridade, a integridade de combater o bom combate, de crucificar a sua própria carne, de dar lugar plenamente ao teu Santo Espírito, para que possamos, ó Deus, à semelhança do apóstolo Paulo, ao findar a nossa jornada, declarar que combatemos o bom combate, completamos a nossa carreira e guardamos a fé. É no nome de Jesus que te oramos. Amém.